Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança, esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 12, Deus me habilitou. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente Ele quer que a gente perceba, né, que a nossa habilitação vem dEle. Tudo aquilo que Ele quer que a gente faça, que a gente viva, é aquilo que parte dEle. Precisa ter Deus como fonte, Deus como origem. Senhor Jesus, não só fazer coisas para Deus, mas realmente ser aqueles que Deus precisa, aqueles que são transformados pela comunhão, né, pela comunhão junto com o Senhor. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Por exercício do nosso Espírito, o Senhor Ele vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Ó Senhor Jesus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ó Senhor Jesus. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O ministro da nova aliança precisa ser fiel. Ó Senhor Jesus. Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança e deseja introduzir-nos no descanso. Recebemos um chamamento celestial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Nós, que temos uma vocação do alto, precisamos considerar atentamente nosso Senhor Jesus.
Ele é nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e é o primeiro ministro da nova aliança. Jesus em tudo foi fiel ao Pai, que o constituiu. O Pai é a origem de todas as ações e palavras do Filho. Jesus fazia tudo segundo o Pai o conduzia. Assim como ele foi fiel, sejamos fiéis despenseiros, ministros de Deus. Não somos ministros de homens, e sim de Deus, de acordo com a nova aliança. O que Deus nos comissionar, executaremos pela suficiência do Espírito, cumprindo nossa missão. Ó Senhor Jesus! Moisés, na antiga aliança, obteve testemunho de ser fiel em toda a casa de Deus. A expressão casa de Deus é um termo neotestamentário e se refere à igreja. Contudo, o autor de Hebreus considerou todo o povo de Israel como a casa de Deus, e Moisés recebeu uma comissão sobre o povo de Deus. Ó Senhor Jesus! Nosso Senhor recebeu tanto maior glória e honra do que Moisés. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. A casa não tem maior honra do que quem a constituiu, e quem estabeleceu nossa casa foi aquele que estabeleceu todas as coisas, Deus. Ó Senhor Jesus! No serviço do tabernáculo, podemos ver a fidelidade de Moisés como um servo. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. As palavras servo e ministro têm o mesmo radical em grego, diaconia, que significa serviço e ministério. Ele foi estabelecido sobre a casa de Deus para conduzir o povo de Israel desde o deserto até a terra de Canaã. E no Novo Testamento, Jesus está sobre a igreja para nos conduzir desde a nossa salvação até o reino. Ó Senhor Jesus! Para alcançar essa meta, devemos atentar para as advertências contidas no Antigo Testamento e novamente citadas no Novo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Os israelitas deveriam fazer a jornada do Egito até a boa terra em pouco tempo. Contudo, demoraram 40 anos, porque colocaram Deus à prova. Ó Senhor Jesus! Não pode haver em nós perverso coração de incredulidade, se quisermos ser conduzidos por Deus ao descanso. Hoje, passamos por sofrimentos e padecimentos. No reino, continuaremos servindo ao Senhor. Contudo, será a era do descanso. Servir será um descanso para nós. Como ministros da nova aliança, precisamos aprender a servir no descanso do Senhor, especialmente aqueles que cooperam na obra, servindo às igrejas. Se ao servir você fica cansado emocionalmente, abatido fisicamente ou esgotado espiritualmente, algo não está certo. Também, os líderes das igrejas que servem por amar a Deus devem todos servir no descanso do Senhor. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. Assim, aquele que serve fica feliz e alegre. Pode até se cansar física e interiormente, mas desfruta do descanso. Ó Senhor Jesus! Aqueles que puseram Deus à prova não entraram no descanso, mas tombaram no deserto. Por isso, Deus repete a advertência. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, o que nos afasta do Deus vivo. Talvez não seja esse ou aquele pecado, e sim a incredulidade. Quem não crê na palavra profética não recebe o falar de Deus em sua vida. Não ouçamos a palavra com restrições ou levantando questionamentos. Ó Senhor Jesus. Deus está apresentando os encargos atuais. Talvez você não duvide das doutrinas, das verdades, mas ponha dúvidas na direção que o Senhor está mostrando. Nosso ouvir deve ser acompanhado de fé. O expolivro e a comportagem dinâmica com o posso orar por você são instrumentos que Deus nos deu para pregar o Evangelho, salvar as pessoas e tem produzido resultados maravilhosos. Talvez você não questione tanto, mas está um passo atrás. Não participa por não crer. Você não crê que Deus pode mudar sua vida, seu casamento. Não crê que Deus pode salvar seus filhos. E não crê que Deus pode revolucionar sua igreja. No homem há um coração perverso de incredulidade. A cura para isso é o arrependimento. Arrependa-se e volte seu coração ao Senhor. Seja renovado hoje mesmo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que impediu o povo de Israel de entrar no descanso, eu já compartilhei isso várias vezes aqui, os irmãos têm compartilhado isso muito nas últimas mensagens, né, que não foram os pecados, não foi idolatria, Senhor Jesus, não foram as situações, o que realmente impediu eles de entrar foi a incredulidade. Senhor Jesus, Deus falou para eles algo e eles não creram, não aceitaram, começaram a dar suas opiniões, né, começaram a ficar olhando as coisas, botando dificuldade, infamaram a terra, Senhor Jesus, por não crer naquilo que Deus estava fazendo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que hoje, né, diante da palavra, o nosso ouvir tem que ser acompanhado de fé. Senhor Jesus, o que é a fé? Não é só a certeza das coisas que se veem, se esperam. Ó Senhor Jesus. Não, a fé, ela é também a substantificação das coisas, ou seja, é Cristo se tornando real na sua vida. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então nós precisamos dar atenção à palavra, e assim a gente vai recebendo mais fé, a gente vai recebendo mais a própria pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né, que tem uma cura, né, Senhor Jesus, para a nossa incredulidade, é o arrependimento. Eu posso me voltar ao Senhor, ó Senhor Jesus, né, colocar o meu coração diante dele e ele volta a me conduzir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, o problema nosso é que às vezes a gente perde muito tempo, né, ao invés de ir diante do Senhor, abrir o nosso coração, a gente começa a questionar, né, se aquilo vai dar certo, se isso e aquilo e tal. Ó Senhor Jesus. Né, eu lembro, né, algumas vezes aconteceu isso comigo, né, de eu estar trazendo ali um encargo, né, para alguns irmãos, né, mostrando ali, né, coisas práticas, coisas muito ricas diante da palavra, e simplesmente alguns irmãos levantaram e falaram, não, isso aí não dá para fazer. Ó Senhor Jesus. E aí eu persisti, poxa irmãos, olha, isso tem sido feito em tal lugar, tem sido feito assim, assim. Ó Senhor Jesus, os irmãos estão procurando desse jeito, tem as dificuldades, com certeza, né, mas aí tem isso, tem aquilo, assim, mostrando os itens ali que a gente pode se encorajar diante do Senhor. Aí viraram para mim e falaram, isso aí pode até dar certo em tal lugar, mas aqui não vai funcionar. Ó Senhor Jesus. Né? As coisas de Deus só não vão funcionar se a gente realmente não der ouvidos. Senhor Jesus. Se a gente ficar colocando questionamentos diante da palavra, né? Como eu já compartilhei várias vezes, né? A gente pode até começar na vida da igreja ouvindo, né, o fulano, o beltrano. Olha, isso aqui é a igreja do fulano, a igreja do beltrano, ó, tem essa palavra assim, assim, do fulano de tal. Ó Senhor Jesus, mas depois de um tempo, eu já tenho que exercitar o meu espírito e passar a ouvir o Senhor. Ó Senhor Jesus, se eu não exercitar meu espírito, sempre colocar, né, o encargo da palavra sobre os ombros do fulano, ó Senhor Jesus, um dia eu posso achar, ó, fulano está louco. Ó Senhor Jesus, aí eu me aparto, né, eu passo a ser incrédulo. Né? A Bíblia deixa muito claro, perverso coração de incredulidade, ele te afasta do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Né? Por que hoje tem tantos irmãos procurando o Deus do sobrenatural, né? O Deus da prosperidade? Ó Senhor Jesus, porque são coisas palpáveis, coisas que você pode ver, né?
Ah, eu creio porque eu vi acontecendo. Eu creio porque alguém me falou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Mas é realmente a gente perceber, né, que o Senhor tem falado conosco. A gente não pode ficar igual Tomé, né? Ah, só acredito que Cristo ressuscitou se eu for lá, né, e botar a mão na ferida, né, na mão e do lado. Se eu ver que está furado ali, né, então, ó, aí é Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí o próprio Senhor teve que aparecer para ele e falar, põe o dedo aqui, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, incredulidade. Aí o que acontece? Te afasta do Deus vivo. Né? A gente pode ter Deus, a gente pode ter doutrinas de Deus, fazer coisas para Deus. Ó Senhor Jesus. Mas a questão é, Deus ele é vivo na minha vida? Eu tenho comunhão face a face com Ele? Eu estou junto dEle? Eu sou um com Ele? É isso que está mostrando para nós. Não quer dizer que, irmão, deixei de crer em algo aqui, agora eu vou para o mundo do pecado, vou começar a ser contra Deus. Não, você só se afastou do Deus vivo. Você está tendo uma comunhão agora afastada do Senhor. Nós precisamos estar juntos do Senhor. Ó Senhor, você é aqueles que pagam o preço. Né? Eu gosto de usar esse exemplo. Né? É como você está ali com o Senhor aos pés da cruz, ou você está no meio da multidão. Né? Ali aos pés da cruz, né, só tinha um discípulo ali, que era João. Estava João, Maria, né, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. Estavam aos pés da cruz. Por isso que João ele conseguiu ver coisas que os outros apóstolos não viram. Ele viu que do lado do Senhor saiu sangue, mas também saiu água. O sangue, né, para nossa redenção, e a água para nos dar vida. Aqueles que estavam na multidão viram só o sangue, né, tiveram uma visão parcial do que aconteceu. Né? E Jesus ainda chegou, né, ali, tanto para João quanto para sua mãe, falou assim, né, filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ó Senhor Jesus, ele pôde mostrar, né, algo ali, pôde falar algo ali de maneira íntima. Por quê? Porque estavam pertos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. Né? E o coração de incredulidade, ele nos afasta dessa comunhão, dessa intimidade. Não quer dizer que de repente você vai deixar de crer em Deus, você vai deixar de crer na obra de Deus, deixar de repente servir, né, de buscar algo, mas o seu serviço não vai ser totalmente adequado. Senhor Jesus, porque vai faltar aquele pequeno detalhezinho ali que você só vai ter quando você chegar perto do Senhor. Né? Jesus ele falava para as multidões, mas para os seus discípulos ele chamava, né, ali, né, mais, né, para um lugar reservado, sentava, né, com eles e compartilhava os pormenores da palavra, compartilhava as coisas mais íntimas. Então a gente não pode deixar de ter um relacionamento com esse Deus vivo. Então hoje muitos irmãos procuram aquele Deus que está lá longe. Né? É o Deus sobrenatural, é o Deus da prosperidade, porque ele está longe, ele está lá, ele faz coisas, me beneficia, eu não preciso conhecê-lo, né? Desde que eu receba, está tudo certo. Ó Senhor Jesus, é como você trabalha numa empresa, você não precisa conhecer o dono da empresa, desde que ele te pague, né? Está tudo tranquilo. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor não chamou só para isso, não chamou só a gente para fazer coisa, ele nos chamou para ter uma comunhão íntima com ele. É por isso que ele tocou, né, as coisas, né, a gente acaba ficando com o pé atrás e acaba não tendo experiência com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí a gente usa novamente o exemplo de Pedro, né? Todo mundo ali viu Jesus andando sobre o mar, é um fantasma, né? Ficaram ali logo assustados. O Senhor falou, não se preocupe, sou eu. Aí, né, Pedro olhou, de repente alguns, né, ficaram satisfeitos, né? Não sei se é o Senhor não, mas se falou que já tá bom. Né? Então outros ficaram assim, não, eu acho que não é não. Ó Senhor, mas Pedro falou assim, se é mesmo o Senhor, me faz ir até aí, né, para ter contigo andando sobre o mar. Né? E aí ele esperou a resposta do Senhor e falou, então vem. Né? Tá certo que ele deu uns passos, depois ficou olhando para as situações ao redor, afundou, mas foi o único que teve experiência, porque queria estar perto do Deus vivo. Né? Olha, Jesus não está aqui no barco, ele está ali andando sobre o mar. Eu não vou ficar esperando, eu quero ter experiência com o Senhor agora. Né? E é isso que a gente precisa ter, esse coração. Senhor, eu quero te experimentar. Né? Eu não quero ficar longe do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas eu quero experimentar o Senhor. Que ele tocou, né? Quando você não crê, né, Senhor Jesus, você acaba não crendo no poder de Deus, né? Um poder que pode mudar a sua vida, que pode mudar seu casamento, né? Que pode salvar os seus filhos, né? Senhor Jesus, que pode revolucionar a igreja, que pode mudar o coração dos irmãos. A gente precisa crer nisso tudo. Deus tem poder
para fazer a mudança que seja necessária na nossa vida, na vida de outros. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso usar a fé, eu preciso crer, né? Por isso que a gente precisa realmente dar um coração de arrependimento, com um coração limpo, coração puro diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, meus irmãos, nas palavras do último final de semana, eles têm tocado muito nessa questão, né? Duas principais coisas que nos afastam da comunhão íntima com o Senhor: é a incredulidade e a desobediência. Ó Senhor Jesus, te deixa de crer, deixa de obedecer, deixa de trilhar o caminho do Senhor. Como eu tenho sempre falado, né? Não é só uma questão de fazer coisas, mas é estar junto de Deus. Ó Senhor Jesus, é andar, é aprender. Quando Pedro negou Jesus, né, 3 vezes, né, na terceira vez, não, você é discípulo de Jesus. Ele falou, não, de jeito nenhum, não conheço, né, negando ali. Mas alguém falou assim, mas você fala como ele, anda como ele. Quando você anda demais com uma pessoa, né, você acaba pegando os trejeitos, as manias, né, e às vezes até mesmo o sotaque. Ó Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa. A gente precisa perceber isso, eu preciso me aproximar do Senhor, né, sendo fiel, né, Senhor Jesus, fazendo tudo aquilo que Ele deseja, assim como Jesus. Jesus, ele era totalmente fiel ao Pai, né, Senhor Jesus. O Pai era a origem de tudo aquilo que Ele fazia e de tudo aquilo que Ele falava. Ó Senhor Jesus, isso é fidelidade, né? Ó Senhor Jesus, né? Fidelidade, né? Fidelidade, por exemplo, no meu casamento. Fidelidade no casamento, né? Não é só, eu sou fiel à minha esposa, nunca traí minha esposa com ninguém, né, Senhor Jesus? Mas fidelidade é mais do que isso. É eu perceber que o meu único amor, né, é a minha esposa, então eu não vou olhar para nenhuma outra, né? Nenhuma outra, eu não vou procurar nenhuma outra coisa. Tudo que eu preciso está nela, né, Senhor Jesus? Isso é fidelidade. É você não só ter um relacionamento, né, mas você também está totalmente focado naquilo ali, não comparando a sua esposa a outros. E da mesma forma, Jesus não comparava as coisas, o Pai, o falar do Pai, se isso vai ser difícil, se vai ser bom, se vai ser ruim, né? Ó Senhor Jesus, por isso que já viu essa semana, né? A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas se eu começar a olhar para outras coisas, eu deixo de ser fiel. Senhor Jesus, eu não tenho que ficar olhando se é difícil, se o caminho está apertado, né? Ó Senhor Jesus, se a porta está estreita, não tem que olhar. A porta estreita, o caminho apertado, é o caminho do Senhor. Então é só isso que eu quero fazer, Senhor Jesus, é isso que eu quero viver. O Senhor, Ele nos chamou, mas é um chamamento que vem do alto, é um chamamento espiritual, e para eu poder estar sempre atento a isso, atendendo a isso, eu tenho que estar no Espírito. Só no Espírito eu vou estar atento àquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós. Como viu aqui, né? A casa de Deus é a igreja, são os irmãos. Ser fiel não é fazer coisas, ser fiel é transmitir Cristo para os irmãos. Independente de como os irmãos estão reagindo, se estão te tratando bem ou não, a gente precisa ser fiel àquilo que Deus coloca no nosso coração. E não às nossas próprias emoções, como ele tocou aqui, né? A gente pode às vezes ficar emocionalmente cansado, né? Abatido, esgotado espiritualmente, abatido fisicamente. Isso não está certo. Tem algo errado. Ó Senhor, eu preciso estar sempre disposto a levar Cristo, a estar em Cristo. Óbvio que a gente não é super-herói, né? Acontece situações, a gente, né, fica mal e tal, mas eu preciso estar sempre com o coração no Senhor, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele nos colocou na igreja, né, para nos conduzir ao reino. Senhor Jesus, desde a nossa salvação até o reino, desde o ponto de partida até um ponto de destino. Ó Senhor Jesus, né, eu compartilhei essa semana, meu irmão até mandou para mim um WhatsApp, né, falando, né, que eu compartilhei a respeito dos 3 aspectos da questão da igreja, né, a aparência do reino, a realidade do reino e a manifestação. O irmão colocou ali, né, que, né, a aparência do reino é o ponto de partida. Eu fui introduzido na igreja, mas não tenho realidade, né? O meio do caminho, né, é eu ganhar essa realidade, eu viver Cristo. Ó Senhor Jesus, e o ponto de chegada é a manifestação do reino, é quando o Senhor voltar. E o Senhor está contando conosco. Ele quer cooperar com cada um de nós para o nosso crescimento, para que a gente coopere com Ele, para que a gente sirva. Serviço e ministério tem a mesma raiz de servo e ministro. Então as duas coisas estão ligadas. E como a gente já viu durante a semana, o Senhor, Ele se preocupa conosco, com a nossa pessoa, não tanto com a obra. Ele não quer somente que seja feita obra, mas Ele quer que nós sejamos adequados para que a obra seja feita de maneira adequada. Então vamos nos aproximar dEle, vamos ser fiéis, aqueles que estão totalmente focados, né, naquilo que Cristo deseja. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.
esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.